Olha, deu ruim para o Bolsonaro e principalmente para a ex-esposa dele. Quem diz não sou eu, Thiago, mas a Polícia Federal diz que a ex-esposa do Bolsonaro, a Ana Cristina Valle, ou como ela mesma gosta de ser chamada, Ana Cristina Bolsonaro, movimentou 9 milhões e 300 mil reais de 2019 para cá. Ou seja, enquanto o bandidão é presidente da República, desde que ele assumiu, ela movimentou mais de 9 milhões de reais. O que é completamente incompatível com a renda dela. Para quem não sabe, a Ana Cristina Valle, ela, como ex-esposa do Bolsonaro, conseguiu duas tetinhas para mamar. A primeira, ela conseguiu ser assessora de um vereador do Rio de Janeiro. Então ela ganhava ali 8 mil reais por mês sem fazer absolutamente nada, ou trabalhando para ele. Não interessa se trabalhava ou não. Mas ganha 8 mil reais para mamar, eu te pergunto. 8 mil reais é um salário que você gostaria? Gostaria sim ou não? Comenta aí. Pois bem. Mais do que isso, ela também ganhava mais 6 mil reais por mês como assessora parlamentar de uma deputada chamada Celina Leão, que é uma bolsonarista, assim como Bolsonaro. Então ela tinha ali duas tetinhas para mamar bem. Ok, só que tem uma coisa. Você juntando 8 mil mais 6 mil, ela não foi assessora dos dois ao mesmo tempo o tempo inteiro. Até porque não teria como, mas foi por um tempo que é bem estranho. Mesmo se ela fosse assessora dos dois, desde 2019 até hoje, ela teria uma renda aí de 14 mil reais por mês. 14 mil reais por mês para você movimentar 9 milhões de reais. Tá estranho, né? Tá muito estranho, ó. Ia precisar de mês pra caramba para trabalhar. Olha, ela tem que estar ganhando 10 vezes mais para movimentar isso. Mais de 10 vezes mais. Então, tá incompatível. Teve um relatório do COAF que foi entregue à Polícia Federal que mostrou, ó, tá ruim aqui. Então a Polícia Federal está avançando na investigação contra a ex-esposa do Bolsonaro e eu vou falar. Essa investigação se cruza com investigações contra o próprio Jair Bolsonaro. Eu vou te explicar isso tudo, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil. Ó, é um segundinho, é grátis. Aqui embaixo o botão inscrever. Clica nele, aí você fortalece a oposição contra tudo isso que é de ruim no Brasil. Agora, perto da eleição, é a hora que você tem que se inscrever nos canais de oposição, porque assim o YouTube mostra o nosso vídeo para mais gente. E aí mais gente tem acesso à verdade contra esses vagabundos. Então, um segundinho grátis, inscreva-se aí. Agora vamos falar sobre a Ana Cristina Valle e também, outros, o Flávio Bolsonaro e tudo mais, é muito dinheiro roubado. Pois bem, a Polícia Federal começou a investigar o Renan Bolsonaro. O Renan Bolsonaro é o filho 04 do Bolsonaro, vamos lembrar. Ele tem 3 filhos que ele enfiou na política. O primeiro é o Carlos Bolsonaro, que com 16 anos concorreu contra a própria mãe. Ele concorreu contra a própria mãe para ser vereador do Rio de Janeiro, aí até hoje é vereador. Ficou lá mamando nas tetas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Aí o Bolsonaro colocou o Flávio como deputado estadual no Rio de Janeiro, também ficou mamando um tempão. Muita rachadinha rolou lá, muito dinheiro roubado pelo Flávio Bolsonaro. Ok. Também colocou o Eduardo Bolsonaro. Só que o Eduardo Bolsonaro, ele sendo do Rio de Janeiro, ele resolveu concorrer por São Paulo, para não concorrer contra os irmãos. Então o Eduardo Bolsonaro é deputado federal por São Paulo. Apesar de ser carioca e de você colocar o Eduardo Bolsonaro em qualquer lugar da cidade ou do estado de São Paulo, ele não sabe chegar. Põe o Eduardo Bolsonaro na zona sul de São Paulo e fala, ó, chega lá na Praça da Sé. Mas sem um GPS, mas não chega mesmo. Fala, ô Eduardo, põe aqui onde é Mirassol no mapa. Mas, nossa, não faz ideia. Mas é deputado por São Paulo faz um tempão. Esses bandidos podem ser deputados, o Thiago dos Reis não. Essa é a justiça brasileira. O Thiago dos Reis não pode concorrer. Esses bandidos podem. Tá, aí, olha só. O que acontece? O Flávio virou senador, continuou roubando muita grana, porém, a Polícia Federal começou a investigar o Renan Bolsonaro, porque ele começou a usar de tráfico de influência para conseguir negócios. A Polícia Federal falou, olha, para a gente provar um crime de tráfico de influência, precisa de depoimentos assim muito contundentes. E a própria Polícia Federal disse o seguinte, olha, a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que é subordinada ao Bolsonaro, que tem agentes da Polícia Federal nela, a ABIN atrapalhou as investigações. E aí a testemunha-chave, que era um ex-sócio do Jair Renan Bolsonaro, foi extremamente pressionada a mudar o depoimento pela ABIN. Por quê?
Porque a ABIN começou a perseguir. Inclusive, o rapaz teve que chamar a polícia uma vez, começou a perseguir o ex-sócio do Jair Renan Bolsonaro. Aí, num belo dia, ele estava andando de carro, ele viu um carro o seguindo. Ele entrou no prédio dele, imagina que o rapaz mora num prédio, tem segurança, tem câmera, tem tudo. Rapaz que era sócio do filho do presidente. Ele entrou no prédio dele, o carro que o estava seguindo entrou junto na garagem do prédio dele. Imagina você tem ligação com o filho do presidente, sabe que o cara é miliciano, sabe que é bandidagem pura. Aí você começa a ser seguido, você entra dentro do seu prédio, você pensa, pô, aqui tem segurança, eu tô seguro. O cara entra junto, você fala, meu, ferrou. O que fez? Ele chamou a polícia. Ele chamou a polícia e falou pro porteiro, tranca a garagem pro cara não sair com esse carro daqui. Chegou a polícia. Quando a polícia chegou, falou com um rapaz que estava seguindo o ex-sócio do filho do presidente. Quem é você? Sabe o que ele falou? Sou policial federal da ABIN. Sou policial federal, estou lotado na ABIN e eu tô aqui em missão. Qual é a missão? Seguir o cara. Chama Alan Lucena. Ele mudou o depoimento, ele não quis mais falar nada. Aí a própria Polícia Federal diz no inquérito o seguinte, olha, a ação da ABIN subordinada ao Jair Bolsonaro, quer dizer, coisa ordenada pelo Jair Bolsonaro, atrapalhou as investigações. Então, não temos nada aqui. Mas descobrimos uma coisa. A mãe do senhor Jair Renan, ela está movimentando muita grana, então a gente vai investigar uma mansão dela que ela comprou aqui por quase 3 milhões de reais. A mansão vale 3 milhões e 200 mil reais. Pelo menos valia ano passado. Hoje já vale 3 milhões e 600 mil reais, ó. Valorização boa, né? Todo mundo aí perdendo dinheiro e tudo mais. O seu dinheiro, se você deixar na sua conta hoje, vale muito menos que um ano atrás, não vale? Você comprava quantos quilos de carne com o dinheiro que você tem na sua conta um ano atrás? Com o mesmo dinheiro hoje, você compra muito menos de alimentos, de tudo. Já a mãe do Jair Renan, não. O dinheiro que ela investiu lá na mansão valorizou 400 mil de valorização. Pô, tá boa coisa pra ela, hein? Pois bem, a Polícia Federal falou, ó, tem coisa errada aqui. E aí a Polícia Federal foi atrás. Falou, ó, vamos investigar a compra dessa mansão. Ferraram a nossa outra investigação? Ok, vamos investigar aqui então a mãe do rapaz. A Polícia Federal abriu a investigação. Olha, não faz 3 semanas que abriram a investigação, já começou a vazar coisa. E eu te falo uma coisa, quando começa a vazar detalhe de investigação antes da investigação começar a engrenar, porque, veja bem, para uma investigação começar a engrenar demora alguns meses, e aí vai e tudo mais. Quando começa a vazar assim, é porque o pessoal da Polícia Federal está por aqui com o investigado. E no caso, o investigado não é porque é a ex-esposa do Bolsonaro, porque é a esposa do Bolsonaro, ou seja, estão por aqui com o Bolsonaro. Eu já te falei algumas vezes, tem fila de delegado da Polícia Federal, vai ter fila para pedir a prisão do Bolsonaro a partir de 1º de janeiro. Vai ter fila. Quem é o delegado que pediu a prisão do Bolsonaro? Isso vai ter fila. Mesmo que isso não seja amplamente divulgado pela mídia, porque vai ser divulgado o seguinte, quando o Bolsonaro foi preso, ó, Justiça mandou prender. No máximo o nome do juiz. Mas dentro da corporação vai ter o nome do policial que mandou prender. Do cara que investigou, pegou a prova e falou prenda e conseguiu a decisão positiva de prisão. Isso vai ter. E já tem fila na Polícia Federal atualmente para mandar prender o Bolsonaro. Aí você acha que não tem fila para mandar prender os outros familiares dele? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Então, a Polícia Federal foi atrás e já começou a vazar. A Polícia Federal conseguiu um relatório do COAF. COAF é o órgão que, quando tem alguma movimentação atípica, o COAF faz um relatório automaticamente. Então, os bancos, qualquer movimentação atípica de qualquer pessoa, não quer dizer que é crime, mas qualquer movimentação atípica de qualquer pessoa, pode ser eu, você, qualquer um, gera um relatório do COAF. Eu quero dizer, não quer dizer que é crime, é o seguinte, você ganha amanhã na loteria, você vai lá e transfere 1 milhão para sua mãe. Você resolveu, eu vou dar 1 milhão para minha mãe. Vai gerar um relatório do COAF. Você é criminoso? Não. O dinheiro é legal? É. Tem problema? Não tem. O relatório vai gerar, vai alguém olhar e falar, realmente, essa pessoa ganhou na loteria, não tem problema algum. Então, gerar um relatório do COAF não é problema nenhum. O problema é o seguinte, é quando gera um relatório, aí chega na Polícia Federal, a Polícia Federal olha o relatório e fala, que coisa, essa pessoa movimentou
tantos milhões. Vamos olhar a declaração do imposto de renda? Não tem milhões aqui. Essa pessoa não está ganhando milhões. Como é que ela movimentou milhões? Tá, então vamos olhar sigilos da pessoa, né? Vamos olhar aqui. Essa pessoa está recebendo, não está? Não. Essa pessoa não está recebendo milhões de lugar nenhum. De onde que essa pessoa começou a movimentar milhões? Então, a Polícia Federal conseguiu um relatório da ex-esposa do Bolsonaro que diz que durante o governo Bolsonaro, veja bem, não estou falando dos milhões que ela roubou na rachadinha. E eu falo aqui, ó, eu encho a boca para falar, roubou na rachadinha. Não, estou falando do governo Bolsonaro. De 2019 para cá, enquanto o capetão é presidente, ela movimentou 9 milhões e 300 mil reais. De onde? Aí vai lá a Polícia Federal. Deve ter um magnífico emprego. Você põe 9 milhões, divide aí por 36 meses, dá o quê? 300 mil por mês essa mulher tem que estar ganhando, quase. Vamos ver qual é o emprego dela. Bom, assessora de um vereador ganhando 8 mil, assessora de uma deputada ganhando 6 mil. Não dá. Não dá 300 mil por mês. Tá ruim aí, hein? Tem coisa errada. Então, ó, eu vou falar, isso ter vazado na mídia é o seguinte, é que a Polícia Federal tá assim, ó, olhando com uma lupa os dados da ex-esposa do Bolsonaro. Agora a casa tá caindo. Por quê? Porque não é só ela. Também tem-se os dados de que o Flávio Bolsonaro, ele gastou mais de 3 milhões e 100 mil reais em espécie, em dinheiro vivo. Quer dizer, fora dinheiro, Pix, transferência e tudo mais, o Flávio Bolsonaro, enquanto ele foi deputado estadual, ele movimentou 3 milhões e 100 mil reais em dinheiro vivo. E aí, o UOL mostrou as provas de como ele movimentou esse dinheiro. Parte do dinheiro ele doou para a mãe dele. A mamãe dele, a Rogéria Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro doou 776 mil reais para a mãe dele em dinheiro vivo. Aí ele coloca assim na declaração de imposto de renda dele. Ele sem ter renda para isso, obviamente. O salário de um senador hoje, salário líquido de um senador é 24 mil reais. Ah, mas ganha não sei quanto. 24 mil, salário líquido. Mais do que isso, o cara tá roubando, tá? Então, ele ganha isso. Hoje, lembre-se, o salário vem aumentando nos últimos anos. Então, 10 anos atrás, é um salário bem menor. E ele não era senador, ele era deputado estadual, que o salário é ainda menor. Então, ele ganhava ali seus 15 mil, mas ele doou para a própria mãe em moeda contada, ou seja, tá no imposto de renda dele, 776 mil reais. De onde ele tirou isso? Sabe de onde? De mim, de você. Roubou. Ele roubou esse dinheiro. Tá. Aí, descobriram o seguinte. Parte do dinheiro ele pagava despesas, pagava plano de saúde. Então, quando esses bandidos vão no melhor hospital do país, saiba, estão pagando com o nosso dinheiro, viu? Estão pagando plano de saúde com o nosso dinheiro. Pagou a escola das filhas dele, então quando uma criança rica, filha de deputado, vai lá e fala, nossa, eu sou mais inteligente, eu passei na federal aqui, passei na Universidade Federal, vou estudar de graça, nossa, como eu sou inteligente, como eu sou a melhor zona. Não, não pode nem chamar a menina, porque não é culpa dela, mas o vagabundo do pai dela estava pagando a escola dela, que é a escola 5 estrelas, uma das mais caras do Brasil, com dinheiro público roubado. É isso. Então a Polícia Federal já está na cola do Flávio e da ex-esposa do Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa. Dessas investigações, vai ter coisa vazada? Vai, nos próximos meses, não tenha dúvida. Mas você só vai ver alguma coisa concreta a partir de janeiro, quando o Bolsonaro não for mais presidente. É por isso que tem um desespero muito grande do Bolsonaro, porque ele sabe, esse pessoal vai acabar todo mundo preso. E quando digo esse pessoal, eu quero dizer Jair, a Ana Cristina, o Renan, o Carlos, o Flávio e o Eduardo Bolsonaro. Vão acabar todos presos. Esse é o lugar dele. Peço aí sua inscrição no canal. Vamos continuar indo pra cima deles. Aqui embaixo, só clicar em inscrever. E na descrição deixe minhas outras redes sociais. Siga lá também. Falou!